O tema desse ano é porção dobrada do Espírito. Nós no primeiro mês falamos a respeito da porção dobrada na provisão. Nesse segundo mês nós estamos falando a respeito da porção dobrada na família. E a mensagem semana passada foi algo muito especial, e eu sei que essa mensagem aqui para esse domingo vai ser também muito especial. Eu sei que muitos aqui, se não todos, amam a Jesus, amém? Quantos amam a Jesus aqui? Amém, glória a Deus. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês: quantos aqui querem obedecer a Jesus? Amém? Acho que na mesma proporção de amor, a obediência está junto. Essa mensagem é uma mensagem que talvez possa te gerar algum desconforto. E eu oro para que o Espírito Santo ministre ao seu coração, para que você entenda que não é algo pessoal da minha parte, porque provavelmente eu nem conheço a sua história, mas é algo que o Senhor tem para essa igreja. Então hoje eu creio que Deus vai usar dessa mensagem para tirar muitas pessoas da zona de conforto, para confrontar muitos pecados, para confrontar muitas pessoas que estão sendo omissas. Então que você abra o seu coração, porque eu creio que Deus pode mudar a sua história hoje, não porque eu sou bom, mas porque Ele te ama, e porque Ele tem um propósito na sua vida, e Ele deseja com que esse propósito seja cumprido, amém? Eu tenho dito que instituição familiar é a primeira instituição criada por Deus. Antes de Deus criar a igreja, antes da igreja ser criada, antes da política ser formada, Deus criou um homem e mulher para que eles pudessem gerar uma família. E essa é a importância da família. A família, ela tem um propósito. A família, ela é chamada para algo muito especial. E Deus tem levantado igrejas para falar a respeito disso. Então abra o seu coração, porque nós vamos falar a respeito de algo muito especial no dia de hoje, que é uma família do reino. Quantos aqui desejam ter uma família do reino? Quantos aqui desejam que a sua família seja a expansão de Cristo na terra? Amém? Então abra o seu coração, porque Deus vai falar hoje na sua vida, e Deus vai falar hoje a respeito daquilo que Ele tem para você. Eu quero ler com vocês aquilo que está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 3. Se você puder acompanhar comigo aqui, nós vamos passar por alguns textos, então talvez fique mais fácil você acompanhar aqui. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Esse texto aqui, Paulo mostra lá na carta de 1 Timóteo, que uma descrição perfeita da sociedade nos tempos atuais. Mas tem uma questão, uma frase, uma palavra específica que talvez mude e traga muito mais importância a esse texto, que foi mal traduzida, que é a palavra proíbem. Quando nós lemos lá, e tem cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Na verdade, essa palavra proíbem, quando nós olhamos no original, que é coluo, é muito mais do que proibir, é impedir, é obstar, opor-se, reter algo de alguém, negar ou recusar algo a alguém. Quando nós falamos a respeito de família, existem muitas maneiras de se opor a um casamento. Uma família é formada primeiro com casamento, e existem muitas formas de se opor a isso, Hoje é muito comum nós vemos pessoas se opondo da forma como a família tradicionalmente foi formada, homem e mulher. Gênesis diz que Deus criou o homem e juntou com a sua mulher, homem e mulher a criou para que juntos pudessem multiplicar, procriar e tudo mais. Eu não estou aqui falando filosoficamente, eu estou falando algo concreto, que está na palavra de Deus, e é aquilo que eu acredito. Talvez você não concorde com aquilo que eu tenho dito, ou que eu digo, mas se está na palavra de Deus, a gente não abre para discussão. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher com um propósito, e Ele dá uma ordem: ide, sede fecundo, multiplicai-vos. Então a família, ela é formada nesse contexto. Hoje existem muitas narrativas de muitos lados tentando desconstruir a imagem de uma família tradicional, E uma família tradicional, ela é importante porque ela é a base da sociedade, mas outras formas de se
desconstruir aquilo que Deus criou, se opondo à indissolubilidade do casamento. Que é você dizer o quê? Criar justificativas para divórcio. Hoje em dia é muito comum ver pessoas tentando achar justificativas para que haja um consentimento, então o divórcio seja assinado por ambos os lados. Hoje não é mais a respeito de, olha só, houve um adultério, houve uma agressão, não é sobre isso. Hoje qualquer coisa é motivo para se separar. Nós conhecemos pessoas que casaram 2 meses depois e estavam separadas. Isso é verdade, isso acontece dentro da própria igreja. Hoje existe uma narrativa do tipo, você só tem uma vida, você precisa ser feliz, você merece ser feliz. Desde quando é merecimento? Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nosso casamento, ele precisa estar firmado em Cristo. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, é natural que no momento de luta, você esteja talvez vivendo um período um pouco mais retraído, um pouco mais infeliz, mas se nós formos basearmos e nos balizarmos pela nossa própria felicidade, um casamento nunca se sustenta. Existem outras formas de se opor ao casamento, à instituição, casamento que Deus criou, que é não ter compromisso. Você junta, você namora, você junta, você vive junto, você faz absolutamente tudo igual a alguém que é casado, mas não põe nem perante os homens, nem perante Deus, aquilo que Deus espera que você faça. Existem muitos homens que estão cozinhando as mulheres, pessoas que moram juntas há 5, 8, 10 anos, e aí quando você fala, por que você não casa? Não, mas a gente está bem assim, a gente está vivendo bem desse jeito aqui. Ora, se está vivendo bem desse jeito, por que não então legalizar a sua situação? Sabe, quando nós falamos isso, não fica você espantado, existem muitas pessoas que participam do casamento coletivo aqui, fruto de um confronto. Muitas pessoas não sabiam que talvez estivessem fora da vontade de Deus e decidem se aprumar, e aí casam coletivamente aqui na igreja. A gente faz isso uma vez por ano, um casamento onde dezenas de pessoas se casam, perante a lei, perante Deus, e é maravilhoso. Agora abre o olho você, mulher, porque talvez a pessoa que você tem se relacionado nunca vai assumir um casamento com você, porque você absolutamente vive com ele como se ele fosse um casado. Se ele tem tudo como uma vida de um casado, para que ele vai querer pôr no papel aquilo que ele deveria fazer? Então nós precisamos falar a respeito disso, sabe? Presta atenção. Em 2024 o Brasil registrou 948.825 casamentos, quase 949 mil casamentos, um acréscimo de quase 1% em relação ao ano de 2023. Quando nós olhamos a taxa de divórcio, nós tivemos quase 430 mil divórcios. E esse número ainda melhorou, porque em relação ao ano anterior diminuiu 2,9%, mas ainda assim, especialistas dizem que a taxa de divórcio dentro dos casamentos é altíssima. Alguns estudos apontam que até 50% dos casamentos acabam em divórcio. Segundo dados do IBGE, um casamento no Brasil dura na média 13,8 anos. Quantos aqui estão casados há mais de 13 anos? Amém? Glória a Deus, você é um sobrevivente. Quantos estão casados há menos de 13 anos? E a gente vê que o 13 é um grande problema. 13 anos, gente, presta atenção, aqui, ó, se atentem aqui. Não tem nada de política aqui. 13,8 anos é a média de casamento no Brasil. Isso lá em 2015, em 2005, 20 anos atrás, era quase 19 anos a média de casamento. Olha como em um curto período de tempo caiu drasticamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui tem mais de 13 anos de casado? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já enfrentaram dificuldades no casamento de vocês? Sim ou não? Vocês já enfrentaram discussões razoáveis dentro do casamento de vocês? Vocês já enfrentaram momentos de discordância, momentos talvez onde o seu cônjuge fala A, você entende B? É normal, certo?
É normal, por quê? Porque somos criados de formas diferentes, duas pessoas com personalidades diferentes, backgrounds diferentes, histórias diferentes, que se juntam para formar uma família. Eu sou casado há quase 16 anos com a Érica, a melhor esposa que Deus poderia ter me dado. Não existe ninguém tão perfeita quanto ela. É impressionante, se fosse o Lamartine falando isso aqui, estava todo mundo, ai, nossa, como ele é incrível, marido ótimo. Agora ninguém fala nada, nenhum, brincadeira, velho. Brincadeiras à parte, vamos lá, brincadeiras à parte. Eu sou casado há 16 anos. Eu e a Érica tivemos a criação completamente diferente, a minha criação foi completamente diferente da dela, né? Nós tivemos valores diferentes, nós tivemos ensinamentos diferentes. Ela foi criada dentro da igreja, eu nem tanto. Meus pais se converteram, eu já tinha uma idade, já tinha 7, 8 anos, sei lá. Então tudo é diferente. E eu creio que dentro da minha vida, e que Deus preserve assim em nome de Jesus, a parte mais estável é o meu casamento. Só que tem momentos que eu tenho certeza que ela tem vontade de me esganar. Entendeu? Eu tenho certeza que tem momentos que ela deve pensar, eu vou ir surfar. E ela nem surfa, mas só para dar um tempo, só para esfriar um pouco a cabeça. Sabe, é normal isso acontecer. O que não pode é existir a palavra divórcio dentro de um contexto cristão. Porque senão a gente cogitou isso, a gente já tirou Deus da equação. Deus não tem o divórcio para as famílias. E deixa eu te falar, se já aconteceu isso com você, Deus tem graça sobre a sua vida, mas não cometa o mesmo erro. Você não precisa reincidir no mesmo erro. Existem pessoas que casam 3, 4, 5 vezes. Não é assim que Deus quer que a sua vida funcione. Não é assim que Deus quer que você caminhe. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. E como nós então combatemos essa sociedade que é anti-Deus, anti-família, anti-cristianismo, seguindo exemplos que Deus mostra para nós através das Escrituras? E um exemplo que eu quero falar hoje é a respeito de Josué. Está lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 a 15, diz assim: Ora, agora pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam lá da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse talvez seja um versículo com relação à família que mais se ouve dentro das igrejas, mas nós precisamos entender o contexto. O contexto que Josué ensina aqui é que ele estava diante de uma nação confusa, ele estava diante de ídolos misturados com a fé, ele estava diante de uma cultura pagã misturada com as tradições espirituais. E Josué, quando nós lemos esse texto, já no fim da sua vida, ele não faz um discurso político, ele não é polido ao falar a respeito daquilo que ele deseja para a família dele. Hoje a gente vê pessoas dizendo que é cristã, que é crente, que é protestante, que é evangélica, com vergonha. Que religião que você vai? Crente. Como é que é? Que igreja que você vai? Não é aqui. Desamarrou, você viu? Você tem que ter orgulho de falar que não que você é um religioso, mas o Deus a quem você serve. Josué tinha isso, sabe por quê? Porque ele entendeu o Deus a quem ele servia. Nos momentos de luta, nos momentos de guerra que ele enfrentou, nos momentos de batalha, ele entendeu que a sua vitória, o seu relacionamento com Deus não estava balizado e não era construído no seu poder bélico, não era construído na quantidade de membros do exército que ele tinha, mas na obediência ao Senhor. Quando nós lemos a história de Josué, as guerras que ele venceu, várias delas, nós lemos: Josué, você venceu porque você foi obediente, porque você foi obediente. E no fim da sua vida, quando ele poderia falar tantas coisas, ele faz um discurso onde ele cria um statement, onde ele diz: olha só, deixa eu falar para vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei quais deuses vocês vão adorar ou vão servir, mas eu sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
É quase do tipo, quem está comigo está, quem não está, assuma as suas consequências, assuma os seus atos. Ele diz, eu decidi que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, sabe qual que é o problema? A gente perde tempo demais nas redes sociais. A gente perde tempo demais vendo notícias, vendo Brasil Paralelo e tantos outros canais de política. A gente não entendeu que a maior guerra que nós enfrentamos, ela não é política, ela não é ideológica, ela não é partidária, é familiar. E Satanás tem usado de tudo isso para te gerar distração, para que você tire os olhos daquilo que mais importa, a sua família. Que adianta o Brasil estar voando economicamente? Que adianta vivemos num país, sabe, sem corrupção, se a sua família está destruída? Se os seus filhos estão indo para o inferno, se o seu casamento está completamente corrompido com coisas que vêm do mundo. Antes de olhar o outro, tire a trave que está no seu olho. Eu não estou falando que a gente aqui precisa fechar os olhos para o que está acontecendo no Brasil. Não, eu creio que a igreja de Cristo tem se posicionado. O Descende é prova de que a igreja de Cristo tem se posicionado. E a gente vai continuar se posicionando e vamos continuar lutando para que Deus faça justiça, mas Deus está nos chamando para olharmos para dentro das nossas casas. Para que você olhe para dentro da sua casa, para que você aprenda a olhar nos olhos dos teus filhos, enxergar valor, enxergar, sabe, o propósito do Senhor na vida deles. Para seguir isso, eu quero aqui trazer alguns pontos para vocês. Nós precisamos entender algumas coisas a respeito de liderança e uma família do reino. A primeira coisa que nós precisamos entender é que toda a família, absolutamente toda a família tem um governo espiritual. Se você não governa a sua casa espiritualmente, alguém vai governar. Josué se posiciona e ele diz, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, o que tem acontecido é que muitos têm terceirizado responsabilidade. É muito comum e muito fácil de você ver no dia a dia, pessoas entregando a sua família para outras pessoas, para que outras pessoas façam aquilo que elas deveriam fazer, mas não fazem por preguiça. Deixa eu falar uma coisa para você, educar filho dá trabalho, a não ser que o seu filho seja um robô. Dá trabalho você educar filho, dá trabalho você impor limite, dá trabalho você falar não, sabe? Mas Deus te chamou para isso. Mas hoje nós terceirizamos tudo. Então a melhor amiga é a melhor conselheira, sabe? O movimento é o que te elogia, o movimento é o que te levanta como uma mulher virtuosa. Um professor é o maior exemplo de um homem trabalhador, sabe? Um pastor, a maior referência de espiritualidade. Deixa eu te falar uma coisa, está tudo certo. Está tudo certo você ter uma amiga conselheira. Está tudo certo você olhar um professor e entender que ele é um bom profissional. Porque para mim, professor, cara, merece um salário extraordinário, porque tem que ser apaixonado pelo que faz. Está tudo certo você olhar para um pastor como um líder espiritual. O problema é quando nós elevamos isso para tirar a nossa responsabilidade da reta. Então isso, continua com a sua amiga como sua conselheira, continua o seu professor como exemplo, continua o seu pastor como líder. Eu não preciso fazer nada, não. Você vai ser cobrado pela sua omissão dentro da sua casa. Os seus filhos não são seus filhos, são filhos do Senhor em primeiro lugar. Deus deu a oportunidade para você educá-lo, para você guiá-lo, para você direcioná-lo, mas eles são do Senhor. A gente cuida dos filhos do Senhor, que são os nossos filhos também. Agora está fácil, terceiriza a responsabilidade. E deixa eu falar uma coisa, tem muito homem terceirizando responsabilidade para a mulher aqui. Não, vai lá, vai você, busque a Deus você, faça você, eu trabalho e você é espiritual. Vai nessa, Deus chamou você, homem, para ser sacerdote da sua casa. Presta atenção uma coisa aqui, existe um estudo que mostra que se a mãe for a primeira pessoa a se converter dentro da casa, existe a chance de 17% da família inteira se converter. Agora, se um pai se converte, se a primeira pessoa a se converter na família é um pai, existe a chance de 93% da família inteira se converter.
Isso aqui não diminui o valor da mulher. Hoje, inclusive, é Dia das Mulheres. Vocês têm todo o meu respeito e toda a minha admiração, de verdade. Não diminui o fato das mulheres, porque existem muitas mulheres aqui que são mães solas. Por quê? Porque o pai se omitiu, porque o pai se eximiu das suas responsabilidades. E para você que talvez não tenha um marido dentro da sua casa, ou para você que não tenha um pai para ser esse papel, Deus supre essa ausência. Deus é o pai, Deus é um bom pai, Deus é o perfeito pai. Isso é muito mais uma crítica aos pais que têm se omitido do que propriamente às mães. Sabe? Governar a sua família não é somente você vir à igreja aos domingos. É você implantar uma cultura de reino dentro da sua casa. Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não implantar essa cultura, outros vão governar a sua casa. E sabe quem pode governar? O demônio, as ideologias. Sabe o que pode governar a sua casa? Os influencers do TikTok, Instagram, que não tem valor, não tem o valor que você tem. Pensa que privilégio Deus te deu, de demonstrar o valor de Cristo para a vida dos seus filhos. Eu acredito que não há nada mais prazeroso para um pai do que ver um filho seguindo um caminho decente. Um filho trabalhador, um filho honesto, um filho que rala. Deus te chamou para isso. Liderança não é você simplesmente ficar exigindo resultado, faça, você precisa fazer. Antes de exigir resultado, você precisa assumir responsabilidade. No Shema Israel, em Deuteronômio 6, nós vemos isso. Ele diz lá em Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, ou seja, é um estilo de vida. Agora, o que acontece é que existem muitos pais que querem terceirizar a responsabilidade para a igreja. A igreja não faz um bom trabalho, a igreja nos jovens tem panela, o meu filho não consegue entrar, a igreja isso, a igreja aquilo. Tá, quantas vezes você lê a Bíblia com o seu filho dentro da sua casa? Quantos louvores ele ouve com você? Quantas orações você faz por ele durante a semana? É muito fácil você jogar a responsabilidade para a igreja. Nós aqui somos apenas, uma forma de demonstrar o caminho. Pois as crianças têm 2 horas aqui no Kids. Como que em 2 horas nós vamos educá-las? Nós vamos apontar um caminho. O seu trabalho continua em casa. Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos a devocional das crianças aqui no Kids. A gente mostra como faz, mas muitos pais não querem, porque a responsabilidade é da igreja, vocês que se virem. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Famílias do reino constroem. O pai e a mãe, cada um com seu papel bem definido, para criar filhos fortes, para um tempo de gente fraca. Amém? Eu tenho falado para o Enzo, principalmente o Enzo que é mais velho. Falei, Enzo, Deus não te chamou para ser medíocre. Eu não criei filho, eu não estou criando filho para ser médio. Você precisa ser a melhor versão que Deus te criou para ser. E eu vou te ajudar a chegar nesse lugar. Nós pais somos encorajadores dos nossos filhos. Já tem um monte de gente lá fora dizendo que eles não vão conseguir, que eles não vão poder, que eles não são capazes. Você tem que ser a pessoa da sua casa e falar, não, você pode aquilo que Deus diz que você pode. E eu vou te ajudar a chegar nesse caminho. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que toda casa tem um governo espiritual. O segundo ponto que nós precisamos entender é que conquistar território é mais fácil do que preservar valores. Quantos aqui já ouviram aquela frase do tipo, chegar em um lugar é fácil, difícil é se manter nessa posição? Porque é a maior pura verdade. Ninguém consegue se manter por tanto tempo no topo. Nenhum time de futebol consegue se manter por tanto tempo no topo. Por quê? Porque existem outros vários tentando puxar. Quando Deus te levanta a um lugar de honra, existem tantos demônios tentando te puxar para baixo. Existe uma luta espiritual tão grande para fazer com que você seja humilhado, que nós não enxergamos. Então nós precisamos nos manter lá. Muito mais do que conquistar territórios,
é manter os valores que o Senhor colocou nos nossos corações, porque hoje é muito fácil nós nos corrompermos. Nossa, o Brasil é corrupto, é isso, é aquilo, mas nós nos corrompemos no nosso dia a dia. Você faz coisas erradas, você mente, você comete infrações no trânsito. É lógico que, gente, estamos falando aqui, existe um senso de proporção, nós sabemos disso, mas para os nossos filhos é isso. Outro dia eu passei no farol vermelho, aí o John falou assim: você está errado, você sabe? Aí eu falei: não, o quê? E você passou no farol vermelho. Eu falei: não, estava amarelo. Ele: pai, estava vermelho e você sabe. Aí eu falei: desculpa, não vou mais fazer isso. São pequenas coisas, pequenas concessões que nós fazemos, mas que os nossos filhos estão olhando, que eles estão observando. Agora, Josué venceu as batalhas externas, mas entendeu que a batalha mais importante era dentro da sua casa, era manter os valores, era manter a moral, a ética que ele tinha aprendido. Sabe, agora existem muitas famílias que só se preocupam em juntar dinheiro, conquista financeira, e correm o risco de perder os seus filhos. Eu falei semana passada no 18H, dinheiro não compra integridade, dinheiro não compra relacionamento com Deus, dinheiro não compra intimidade. Está tudo bem, não existe nada imoral em você querer dar o melhor para o seu filho. Eu acho que o seu papel é tentar dar o melhor para o seu filho. Mas existem muitas famílias que têm valorizado tanto essa questão profissional, que têm tirado a oportunidade dos seus filhos de cultuar. Quantos pais não chegam no último ano do ensino médio para os seus filhos e falam: filho, agora é hora de você se dedicar ao seu estudo. Para que você entre numa boa faculdade, você precisa estudar. Então faz o seguinte: não vai mais para a igreja aos sábados, porque aí você estuda aos sábados. Isso não é um absurdo, é o que acontece aqui dentro. Na verdade não aqui dentro, em outra igreja. Sabe aquele negócio? O meu vizinho tem um amigo, e o amigo dele disse... Então é tipo isso, o meu amigo tem um vizinho, o amigo dele disse que na igreja dele existem pais que fazem isso. Existem pais que, para punir os seus filhos, deixam eles de castigo para que eles não venham nos teens. Sabia que existe isso? Meu filho não teve uma boa conduta, meu filho desobedeceu, então o castigo dele, ele não vai para os teens no sábado. Continua fazendo isso, cara. Continua demonstrando, continua ensinando o valor da igreja para o seu filho desse jeito, porque quando ele for adulto e ele puder escolher entre vir para a igreja ou frequentar um prostíbulo, você vai ver qual vai ser a escolha dele. Você vai ver qual é a escolha dele quando ele tiver a opção de escolher entre um churrasco e uma vigília. E aí não vem botar culpa na igreja dizendo que a igreja não é atraente. A igreja não precisa ser atraente, a igreja precisa ser bíblica. A igreja precisa mostrar o caminho para o seu filho. A gente cria um monte de poliglota indo para o inferno. Entendeu? Meu filho sabe falar inglês, francês, tailandês, não sei o que, tem vida com Deus. Não, vai para o inferno, amigo. Que adianta? Não é sobre a relevância que o seu filho tem perante a sociedade, é a importância que ele tem de entender que Jesus Cristo é o único caminho. Quer estabelecer uma família forte? Estabeleça Jesus como o centro da sua casa, o centro da sua vida. Tem muito pai que prefere construir patrimônio e perde os seus filhos. O reino de Deus começa dentro da sua casa, entre quatro paredes, você, a sua esposa, os seus filhos. Assim você estabelece o reino de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma crise paterna na sociedade atual. Por quê? Porque os homens são fracos. São fracos. Não querem compromisso com as coisas do céu. Preferem muitas vezes ficar num happy hour e jogar uma bola do que buscar o Senhor. Você quer um exemplo disso? Quantas mulheres aqui vieram no Essência nos últimos anos? Levanta sua mão, mulher. Fica melhor, fique em pé para que a gente possa te chegar. Todas as mulheres que vieram no Essência nos últimos anos.
Olha para o lado, olha o tanto de mulher. No culto às 9 também lotado de mulher. Parabéns para vocês que entenderam que a mulher sabe dificultar. Pode sentar. Vocês estão prontos para o que eu vou fazer? Quantos homens frequentam homens de honra? Fique em pé no seu lugar. Se você está mentindo, eu sei. Porque eu prego no homens de honra, entendeu? Olha aí, gente. As desculpas são as mais variadas possíveis. Trabalhei demais. Estou cansado demais. Parece a desculpa lá do grande banquete. Tive que visitar o meu primo. Tive que fazer isso. Tive que fazer aquilo. Pode sentar, por favor. Cara, a gente não consegue fazer uma conferência de homens nessa igreja. A gente não consegue estabelecer um culto com mais de 250 homens numa igreja que tem 14 mil membros. E aí você quer exigir do seu filho que ele tenha compromisso? Existe uma crise de paternidade, por quê? Porque os homens não são forjados pela palavra do Senhor. Os homens preferem estabelecer valores do tipo: trabalhe e seja um trabalhador. Ok, e tem que ser mesmo. Seja honesto, mas não adianta você ter tudo isso e perder a sua alma. O que adianta o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você quer entender o tamanho da crise de paternidade? Deixa eu te falar, se você é homem e ficou incomodado, paciência, é o Espírito Santo falando com você. De verdade. Eu oro para que Deus toque no seu coração. Eu não estou aqui fazendo propaganda para homens de honra não, mas eu estou aqui para levantar e falar que você foi criado para ser muito mais do que você está sendo. Muito mais do que você está sendo. O abandono paterno é mais comum do que a gente imagina. Presta atenção. Entre janeiro de 2026 e janeiro de 2016 e julho de 2024, 1,2 milhão de crianças não tiveram o nome dos seus pais registrados nas certidões de nascimento. Só no ano de 2025, 460 casos diários de crianças que eram registradas sem o nome dos pais. Olha o tamanho dessa crise. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha meus 19 anos, eu tinha alguns amigos, e um deles chegou para mim e falou assim: ei, por que você não faz um filho? Aí eu, pronto. Eu estava esperando esse toque, só um minutinho. Eu falei, para ser pai igual você, quantas vezes por semana você vê o seu filho? Não é toda semana, é a cada 15 dias. Eu falei, então tá. Eu falei, esse tipo de paternidade não é uma paternidade que eu almejo para a minha vida. Então, segundo a sua perspectiva, vai demorar um pouquinho para ser pai. Mas essa é a visão do mundo. Agora tem muitos pais também que têm os seus nomes nas certidões de nascimento, e são tão ausentes quanto aqueles que não têm. Trabalham demais, brincam demais fora das suas casas, jogam bola demais, estão deixando o maior patrimônio que o Senhor confiou em suas mãos, a família, se perder. Você, homem, entenda que Deus te levantou para ser alguém forte na sua casa, e o exemplo de um bom mordomo do Senhor. Homens não terceirizam responsabilidades. Mulheres do reino não terceirizam influência espiritual. A Bíblia nos ensina que a mulher sábia edifica o lar. Como que ela vai edificar o lar? Orando, sendo amorosa, sendo a cuidadora, sendo a protetora do lar. Agora deixa eu dar um toque para vocês, mulheres, de um homem do Senhor, profeta. Homem é simples. Homem não quer ficar discutindo todo dia. Homem não quer ficar ganhando no argumento, a gente quer paz. Entendeu? Homem é simples de entender. Eu vi um vídeo que fala perfeitamente. Olha como é fácil de entender homem. Camisa preta, carne mal passada, Coca-Cola gelada e um time de futebol. A gente está completamente satisfeito. Homem é simples de entender, cara. A gente não quer ficar debatendo, discutindo. Deixa eu te falar uma coisa: se você não faz um ambiente de paz na sua casa, o seu marido vai buscar paz em outro lugar.
Você já parou para entender porque ele prefere muitas vezes estar num happy hour do que dentro da sua casa? Talvez você esteja sendo de forma talvez nem consciente, mas aquela que tem jogado ele cada vez mais para fora. Crie um ambiente agradável na sua casa. Faça a sua parte. Antes de você exigir que ele faça dele, faça você a sua. Crie um ambiente para que ele chegue, para que ele se sinta confortável, para que ele saiba que o lar é o refúgio. Eu tenho muita dificuldade de receber gente na minha casa, sabe por quê? Porque a minha casa é o meu lugar seguro. A minha casa é onde eu posso andar descalço, que ninguém vai julgar se meu pé é bonito ou é feio. Entendeu? É isso que seu marido tem que ter dentro da sua casa. Mulheres espirituais constroem um lar saudável. E deixa eu falar outra coisa para você. Vocês, mulheres, são os motores da família. Se a mulher está bem, está animada, a família inteira está voando. Se a mulher está desanimada, é um velório. Eu sei que é um peso, mas é a realidade. Que Deus dê força para vocês, que Deus dê sabedoria, que Deus dê estratégia, para que vocês possam entender isso e encarar o privilégio que o Senhor confiou na mão de vocês também. Vocês são incríveis, eu entendo o tamanho do peso que vocês carregam, mas não existe fardo pesado demais que o Senhor colocou sobre a sua vida que você não consiga lidar. Você consegue, você pode. Terceiro ponto que eu quero falar para vocês é que uma família do reino, ela tem 3 marcas. Primeiro, ela tem a convicção acima da conveniência. Nós não servimos a Deus quando é confortável, nós servimos a Deus porque Ele é o nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a última coisa que ser crente é confortável. Não é verdade? Você abre mão das suas vontades para fazer a vontade do outro. Se alguém te dá um tapa, você tem que dar outra face. Se alguém te magoa, você tem que perdoar. Ah, Ramon, uma vez? Não, 70 vezes 7. Poxa vida, é muita coisa. E tantas outras coisas que nós como cristãos devemos fazer. Não é fácil você lidar com a sua carne, não é fácil você abrir mão daquilo que você quer, não é fácil você calar a sua alma, é complicado. Mas nós não fazemos isso porque, sabe, porque a gente é bom. A gente faz isso porque nós entendemos o sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz. E vale a pena. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é que domingo é o dia do Senhor. Meu pai falou para mim, sempre fala, meu pai falava e sempre falou: faça chuva, faça sol, calor ou frio, nós estaremos na igreja. Agora é engraçado, começou a chover, crente não vem para a igreja. Está calor demais, crente não vem para a igreja. Está frio demais, crente não vem para a igreja. Você sabia que a média de participação das pessoas em cultos é no máximo 2 vezes por mês na igreja? Como que você quer estabelecer relacionamento com Deus assim? Não vai acontecer. Pega o culto de Santa Ceia, é o culto mais cheio. Os outros cultos diminuem ali em 15%, 20% mais ou menos a frequência. Como que você estabelece relação assim? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Meu pai está aqui ou não? Não, né? Acho que hoje não. Acho que não. Meu pai, um tempo que eu fiquei desviado, eu vim para a igreja quando meu pai se converteu quando eu tinha 8 anos, mas a minha conversão se deu quando eu tinha 19. Eu frequentava a igreja com meu pai, eu frequentava os jovens, eu tocava na igreja, mas eu me relacionava com Deus do meu pai, com Deus da minha mãe. Eu nunca tinha tido a minha experiência com Deus. E por não ter tido a minha experiência com Deus, eu vivia uma vida de questionamento. Do tipo, por que isso é certo, por que isso é errado? Por que eu tenho que estar certo e outras pessoas que não frequentam essa religião não podem estar certas também? E eu comecei a ir para um lugar ruim. Meu pai me chamou um dia e falou assim: é o seguinte, eu não estava namorando com a Érica, a gente tinha terminado, e meu pai falou o seguinte para mim: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Você trabalha, você paga as suas contas, mas você ainda é meu filho, você ainda mora embaixo da minha casa. Então eu quero te falar 3 regras para que você aprenda e para que você respeite. Eu sempre fui um filho que honrei muito os meus pais. E eu falei: o que você quiser. Ele falou: primeiro, você nunca vai chegar bêbado em casa. Eu estou falando de uma época que eu estava desviado, tá? Na verdade, desviado não, porque eu nem crente era, então eu posso falar que eu não conhecia. Ele falou: você nunca vai chegar bêbado em casa. Eu falei: combinado. Ele falou: você nunca vai trazer mulher para dentro de casa, porque você tem mãe,
você tem 2 irmãs, isso não é aceitável aqui. Eu falei, ok. E a terceira, ele falou, todo domingo você tem que estar na igreja. Mas mais nada. Você quer dormir fora, você quer viver sua vida, você vive, mas domingo é dia do Senhor, você tem que estar na igreja. Eu falei, ok. E eu vinha emburrado, eu vinha bravo, não queria estar aqui. Até que um dia, num domingo, obrigado, o Senhor me encontrou e mudou a minha vida. É isso que Deus faz. Sabe, crie esse hábito dentro da sua casa. Agora, tudo é desculpa. As pessoas sonham com uma casa na praia, trabalham a vida inteira para comprar uma casa na praia, lutam, constroem, juntam dinheiro, a casa veio, o apartamento na praia veio, e aí o que aconteceu? Você deixa de vir na igreja porque você está na praia. Outro dia uma pessoa falou assim, tem como você colocar minha filha no louvor dos adolescentes? Eu falei, tem, claro que tem. A gente, poxa, quantas vezes ela vem? Ela vem uma vez por mês, porque o resto a gente está na praia. Eu falei, não vai tocar, amigo. Ai, meu filho não se enturma, por quê? Ah não, porque ele surfa no final de semana, eu saio para surfar com ele. Não vai dar certo. Se você não mostrar que igreja, presença do Senhor é prioridade, não vai acontecer, não vai dar certo. Estabeleça isso dentro da sua casa. Talvez você seja um novo convertido e não entendeu isso, mas deixa eu te falar uma coisa, não existe nada mais precioso do que estar na presença do Senhor. Quantas horas tem a sua semana? Você não pode separar 2 horas de dedicação ao Senhor? Você precisa fazer isso, porque isso é bíblico, sabe? O que acontece é que muitas pessoas aderem a um discurso do tipo, a igreja sou eu faço igreja, eu sou assim, eu não preciso da igreja. Vai nessa. Pergunta quem te falou isso? O diabo. Porque o que o diabo quer é que você seja uma ovelha desgarrada do rebanho, porque aí você fica fácil, você se torna uma presa fácil. Eu conheço muitas pessoas que saíram dessa igreja aqui com esse discurso. O Pedro sabe de que eu estou falando. Pergunta se está firme com Deus, está rodando aí, tentando achar felicidade em todo quanto é lugar, não acha, sabe por quê? Porque a felicidade ela não está num prédio, ela está na presença de Cristo, e a presença de Cristo está aqui. Agora nós vivemos um tempo onde um fenômeno chamado desigrejados tem crescido cada vez mais. Os estudos apontam que já são quase 9% de desigrejados no Brasil. Pensa, se nós cristãos não somos ainda 30%, tem 8% de 9% de desigrejados. Eu estou falando aí em torno de 16 a 17 milhões de pessoas que não vão nas igrejas. Por quê? Porque foram machucadas, porque se sentiram ofendidas, porque falam que é um ambiente muito rígido. Cara, como é que é isso? Qual que é o próximo passo? Não, o próximo passo é eu estabelecer um altar na minha casa. Não vai estabelecer. O próximo passo é o fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos, chamado evangélicos, onde pessoas já não são mais vistas e não mais aceitam o evangelho, já entram para um lado onde todos os caminhos levam a Deus, universalismo. E esse fenômeno tem crescido. 4% da população brasileira, aliás 4% não, 4 milhões de pessoas já dizem ser evangélicos. E se nós não fizermos algo para criar uma rotina onde as pessoas entendam que estar na presença do Senhor é a coisa mais importante, esse número vai aumentar. Ah, mas é porque eu fui machucado dentro da igreja, porque eu sinto muito pelo dano que foi causado, mas nem toda igreja é igual. Deixa eu te falar uma coisa, se você vai para um hospital, faz uma cirurgia e por alguma razão contrai uma infecção hospitalar, você vai tratar onde? No supermercado? Sim? Você vai tratar onde? Na onde? No hospital. Talvez não no mesmo hospital, porque perdeu a credibilidade, mas você vai para um outro hospital. Agora, pessoas que são machucadas dentro das igrejas, ao invés de procurar auxílio dentro das igrejas, talvez de uma outra igreja séria, não. Vão buscar na rua, vão buscar nos conselhos de pessoas que não têm vivência, que não têm vida. Não vai dar certo nunca. Busque ao Senhor, busque igrejas sérias, se envolva com a igreja, se envolva com a comunidade, faça algo, mas você precisa fazer. Terceiro tópico dentro desse ponto, é que presença está acima de performance. Não é sobre você dar presente, mas é sobre você garantir presença. O maior presente que você pode dar ao seu filho é um bom exemplo de vida. Agora, não tem como você ser um bom exemplo se você não for uma pessoa presente.
não é sobre uma aparência espiritual, mas é sobre uma vida cotidiana de espiritualidade. Dentro do seu carro, dentro da sua casa, a forma como você fala. Cara, se é uma pessoa que fala muito palavrão, onde está a espiritualidade nisso? Se você é uma pessoa que maltrata a sua esposa, onde está a espiritualidade nisso? Se você é uma mulher que humilha o seu marido, onde está a espiritualidade nisso? Crie esse ambiente. O propósito tem que estar acima da popularidade. Nós não criamos os nossos filhos para que eles agradem o mundo, e nem para agradá-los. Nós criamos os nossos filhos para serem referências e serem diferentes daquilo que o mundo tem feito. Sabe que o maior desafio de um pai e mãe é impor limite, não é verdade? É muito difícil você impor limite. Os nossos filhos sempre têm aquele jeitinho de coitados, e a gente sempre quer dar o melhor para os nossos filhos. Impor limite se torna uma tarefa delicada. Repita comigo uma coisa. Olha que faz muito tempo que eu falo não repita comigo, né? Repita comigo, não. Diga assim, não. O não é uma palavra poderosíssima dentro da educação de um filho. Você sabia que uma criança, na sua infância, ela ouve até 460 nãos por dia? Existem crianças que ouvem menos, existem crianças que ouvem mais, mas a média é 460 vezes não. Não põe o dedo aqui, não suba aqui, não bata no seu irmão, não jogue papel higiênico molhado pela janela, não solte o cachorro, não ponha a mão na boca do cachorro. Você tem tantas coisas, tantos nãos que nós falamos. Mesmo na vida adulta, esses mesmos especialistas sugerem que a cada sim que um adulto recebe, ele recebeu outros 4 ou 5 nãos antes. O não foi uma palavra que Jesus usou para impor limite. Quando Jesus foi tentado, depois de 40 dias de jejum, a primeira coisa que aparece para ele é Satanás, e Satanás diz: ué, você não é o brabão, você não é Jesus, você não é o fera, então transforme aí essa pedra em pão. Que Jesus disse: não, porque a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás fica, como ele é espiritual, então vamos lá, tá vendo aqui, se joga desse penhasco, no lugar mais alto, no pináculo do templo, se joga, e dê ordem para que os teus anjos te peguem, porque a sua palavra diz que se você der ordem, eles vão te pegar pelas mãos. Aí Jesus diz o quê? Não, porque a palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, tá vendo esse reino aqui, eu posso te dar tudo, se prostrado me adorares. O que Jesus fala? Não, afasta-se de mim. O não é algo poderoso, uma palavra poderosa. Quem tem dificuldade de dizer não e ouvir essa pequena palavra, acaba vivendo de modo inseguro, frustrado, inquieto, ansioso. Os nãos de Jesus, eles não são aleatórios, eles têm um propósito e estão alinhados a uma orientação específica. Quando você diz não para o mundo, você está dizendo sim para Deus. E é isso que nós precisamos entender. Por último, eu quero falar sobre o significado de servir ao Senhor na prática. É você estabelecer um altar dentro da sua casa. Tenha momentos com seus filhos de trocar ideia, de conversar. Libere o perdão constantemente para quem te ofendeu dentro da sua casa. Sabe, aprenda a não guardar ofensa, aprenda a não falar mal, aprenda a pedir perdão. Se você errou com o seu filho na frente de todos, do resto da família, peça perdão na frente de toda a família também. Não existe mal nenhum em você se colocar nessa posição. Honra mútua, honre a sua esposa, mostre o valor que ela tem para os seus filhos. Abra a porta do carro, seja cavalheiro, puxe a cadeira para que ela sente. Demonstre o valor de cuidar de uma mulher. Entendeu? E deixa eu te falar, você que é feminista e está aqui, não existe mal nenhum e nós homens queremos tratar vocês bem. Deus nos ensina a fazer isso, amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Então você tem problema com isso, você saque@cel. Nós somos chamados para tratar as nossas esposas e amá-las como Cristo amou a igreja. Essa tarefa é muito difícil, mas se Deus disse, a gente precisa fazer. Ensine o valor para os seus filhos disso.
Ensine como é importante você honrar, como é importante você elogiar. Eu tenho uma história assim que o John é muito autêntico. Quem conhece o John, meu filho do meio, ele é extraordinário. Ele elevou o nível dos elogios dentro da minha casa para a Érica. A Érica é a única mulher com 4 homens. E um dia ia ter dia das mães na escola, isso aí uns 2 anos atrás, só que onde eles estudam, separa as idades, né? Porque tem muita mãe que tem filho na mesma escola, mas com idade diferente, então um dia vai até uma idade, outro dia vai até outra idade. E aí eu falei, John, a mamãe vai com o Enzo lá, a gente vai ficar aqui. O Gael era pequenininho, tinha acabado de nascer. Falei, a gente vai ficar com o Gael e aí a gente vai, sei lá, a gente pode ir na padaria, pode tomar um açaí na padaria, fazer alguma coisa, tá bom? Tá bom. Aí a gente estava esperando e a Érica tinha que ir com uma roupa de esporte. Então, cara, a Érica prendeu o cabelo, colocou um óculos de sol, uma roupa lá e a hora que ele viu ela saindo, ele falou, ah não, eu vou ter que ir. Eu falei, por que ele? Porque a mamãe está muito bonita. E para convencer ele a ficar com o pai feio. Cara, demorou, mas por que eu estou falando isso? Porque o John, ele elogia, a Érica está na piscina, você fica linda de cabelo molhado. E eu não estou brincando, quem vive comigo sabe que o John é assim. Mas por quê? Porque ele vê, cara, ele tem exemplo dentro de casa. Então seja exemplo para o seu filho. E você, mulher, deixa eu falar para você, cara, não fique diminuindo o seu marido dentro da sua casa, não. Tem muita mulher, sabe, que fica humilhando o marido, você não é nada, tudo que você faz não presta, você é um imprestável, não sei o que lá, ache qualidade no seu marido. Comece a olhar para ele, você é forte, você traz segurança. Comece a falar que você vai ver como os seus filhos vão reproduzir o mesmo discurso. Sabe, ensine a palavra, e acima de tudo, entenda que os seus filhos te observam muito mais do que eles te ouvem. Não adianta você falar e não fazer. Sabe, talvez você esteja olhando e falando, nossa, como ele se acha o bonzão. Não, família, eu erro muito com os meninos, eu erro mesmo, eu sou muito sincero, por mais que eu tenha o desejo genuíno de acertar, eu passo do ponto muitas vezes. Eu brigo quando eu não preciso brigar, eu falo não quando eu poderia dizer sim. Eu sou grosseiro muitas vezes, eu falo, você quer ver como eu erro com o Enzo? O Enzo é um menino que gosta de argumentar, e eu odeio argumentação. Eu não gosto de argumentar, mas ele gosta. Então eu falo, Enzo, ó, você vai fazer isso, pai, mas presta atenção, se eu fizer nessa ordem aqui, tem mais lógica, eu não estou nem aí para a lógica, só me obedece, faz o que eu estou mandando. Não, pai, mas veja bem, não, veja bem, eu odeio veja bem. Sabe? E aí eu comecei a levar isso para tudo que ele queria me falar. Então ele começava a me contar uma história, eu já interrompia, e já atropelava, até um dia que ele falou, pai, ouve, você não me escuta, você não deixa eu falar. E eu parei na hora, eu falei, me perdoa, é verdade, pode falar, filho. Esse tipo de situação ainda me consome nos dias de hoje, porque o meu ímpeto ainda é não querer discutir, mas eu preciso deixar ele falar, eu preciso deixar ele ser quem ele é. Você quer ver como eu erro com o Enzo também? O Enzo, agora, com o John, perdão, o John ele está numa fase que ele está acordando muito à noite, e aí toda noite ele vai para a minha cama, toda noite, só que ele não deita na minha cama, ele fica lá, pai, e aí você já acorda, tipo, o que está acontecendo? Tem alguém no pé da sua cama, você fala, ai Jesus, e aí você toma aquele susto, o sono já vai embora, né? A alma sai do corpo, depois volta, e aí ele fala, tive pesadelo. Aí eu vou lá, deito com ele, só que cara, eu já não tenho mais 25 anos, eu deito tudo torto, e para levantar eu preciso de um guindaste, porque eu estou tudo dolorido, os ombros quebrados, é terrível, tem que subir escorando, e aí eu faço ele dormir, volto para minha cama, e aí, mano, dá 1 hora ele vem de novo, pai. Teve uma noite que ele foi umas 4 vezes me chamar, na 4ª vez eu dei uma bronca nele, falei, pelo amor de Deus, Johnny, eu te coloco lá, não, porque e se o bandido vier? Bandido não vem aqui, a gente não tem nada aqui, os 2 carros financiados, se o bandido vier aqui, ele vai levar boleto, o bandido não quer boleto, o bandido quer joia não tem nessa casa, e eu falei para ele, fica tranquilo, não tem, e ele, não, mas deu uma bronca nele assim, que depois a Érica veio falar, nossa,
Estava bravo, né? Não me enche você também. E aí fiz ele dormir e voltei para a cama. Daqui a pouco o Enzo: pai. Falei, mano, não é possível, velho. O John tá te chamando. Eu fui. Eu já tava tipo, desisto. Tipo, era 3 horas da manhã, família. Eu falei, desisto, vou ficar acordado e que se dane, vamos embora. Eu cheguei lá, ele encolhido assim, cara. E ele falou: eu tenho medo de você brigar comigo. E isso cortou meu coração, cara. Na hora, assim, meio que... Sabe aquela coisa que o Espírito fala tão rápido com você, que você entende de uma vez o que o Espírito quis falar? E eu falei: John, eu quero que você me perdoe. Você tem minha palavra que eu nunca mais vou brigar com você. Todas as vezes que você tiver medo, eu vou estar aqui para te proteger. Eu vou estar aqui para deitar com você. Eu durmo todo torto, mas eu estou com você. E por que eu estou falando isso? Não, gente, não precisa aplaudir. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não adianta eu ficar falando para ele: eu vou te proteger. Eu vou te proteger. Quando você tiver medo, eu vou estar com você. Se numa coisa tão pequena, que é deitar com ele, eu fico irritado. Que exemplo é esse que eu dou? Sabe? Então é muito mais do que falar, eu tenho que mostrar através das minhas ações. Aí só para concluir, essa semana eu fui deitar, ele: deita aqui, pai. Falei: pode falar normal, a gente nem está no meu quarto mais. Ele: pode deitar mais aqui. Eu falei: John, se eu deitar aqui, eu vou te amassar. Ele: pai, a vida é assim. Ele falou: a vida é assim, você deitar na minha cama, eu durmo apertado e tá tudo bem. Eu falei: ai, bonitinho, né? Que amor, né? Vai dormir um dia lá em casa para você ver como é paz. Mas é isso, os nossos filhos nos observam muito mais do que eles nos ouvem. Não adianta você falar que você ama se você é grosseiro. Não adianta você falar que você cuida se você, sabe, é irresponsável. Não adianta você falar que valoriza se você não consegue acompanhar um jogo de futebol do seu filho, ou uma dança de balé da sua filha, ou seja lá o que elas estiverem fazendo. Mais importante do que o seu happy hour, mais importante, sabe, do que o seu trabalho, mais importante do que o seu chefe, é a sua família. Sua família é o seu primeiro ministério. Famílias do reino não são perfeitas, elas são alinhadas. Não existe perfeição na minha família, mas existe um alinhamento que converge para Cristo, porque Ele é o centro da nossa casa. Eu queria concluir essa mensagem. Glória a Deus. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para você que o futuro da nação passa pela sua sala, pela sala da sua casa. Porque se o altar cai dentro de casa, o altar cai na igreja. Se o altar cai na igreja, a sociedade perde direção. Hoje a gente está muito preocupado como está o país, como que o país tem vivido, o que vai ser da economia, como que eu vou me posicionar, o que vai ser do governo, o STF vai cair, não vai, não sei o que. A pergunta não é como está o país, a pergunta é como está a sua casa. O que Deus está te perguntando hoje é como está o seu lar, como está o seu casamento, como está o seu relacionamento com seus filhos, porque Ele deseja construir um altar dentro da sua casa, onde Ele seja o Senhor, e Ele seja o seu refúgio e socorro. Eu queria pedir que você feche seus olhos, onde você estiver. Eu queria falar com você em primeiro lugar, que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, mas que assim como eu, durante muito tempo, tem se relacionado com o Deus de alguém. Talvez é o Deus da sua esposa, talvez é o Deus dos seus pais, é o Deus de alguém, e você não tem entendido as direções que Ele tem para você. Antes dele entrar e salvar a sua casa, Ele deseja salvar a sua vida. Eu fiz uma ilustração aqui no culto da manhã, que eu acho que no culto das 9, que eu acho que ela casa bem para o culto das 11 também. A gente tem vivido um tempo onde nós vemos prédios, e entendam prédios, quando eu digo prédio, pessoas, vidas completamente destruídas. É como se Deus nos mostrasse que Ele quer cuidar das nossas estruturas, mas nós não queremos deixar Ele cuidar. É como se nós olhássemos a construção de um prédio e ele está torto, ele está pendendo para um lado, e você está olhando e falando: vai cair, esse prédio vai cair.
esse prédio não se sustenta, esse prédio não tem fundamento, a base não está boa, ele vai cair, quando ele cair ele vai machucar alguém, ele pode matar alguém, ele pode acabar com os sonhos de pessoas, ele vai fazer muito mal, aí de repente aparece alguém dizendo, eu tenho solução para isso, eu tenho solução para consertar esse prédio torto, você me deixa consertar esse prédio torto? Existem muitas pessoas que dizem, eu deixo, pode entrar, pode arrumar o que tem que arrumar. E quando Deus entra e arruma essas paredes, novos sonhos são erguidos, novos templos são criados, novos altares de adoração dentro da sua vida são gerados. Mas existem muitas pessoas que olham um prédio torto, olham alguém dizendo, posso te ajudar, e decidem, não, deixa assim, é melhor deixar assim, melhor não mexer. Quero te falar que talvez você seja esse prédio torto e durante muito tempo tentou consertar as coisas do seu próprio jeito e não deu certo. E eu quero te falar que não vai dar certo. Jesus disse que Ele é o único caminho. Jesus disse que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus nos ensina que Ele está à porta e está batendo, e se alguém abrir a porta, Ele vai entrar e vai fazer moradia na sua vida, Ele vai habitar no seu coração. Antes de Deus estabelecer um altar dentro da sua casa, Ele deseja estabelecer um altar dentro da sua vida, dentro do seu coração. Isso não te convida a ser um religioso, não te convida a ser uma pessoa, sabe, membro da IA, não é sobre isso, mas é sobre filiação, paternidade e cuidado. Deus quer estabelecer isso na sua vida hoje. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, talvez você esteja falando, eu não aguento mais ser esse prédio torto, onde eu já tentei todos os arquitetos possíveis arrumar, e ninguém deu jeito. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quero te convidar a levantar sua mão se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa manhã. Eu quero te falar e quero te afirmar que uma nova história vai ser escrita. Deus vai endireitar os seus caminhos, Deus vai endireitar as suas veredas, e você vai ver o que é bom ser cuidado por alguém tão poderoso quanto Jesus. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar com você. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida, eu vejo você aí também. Glória a Deus pela sua vida aí atrás. Eu quero pedir que você que levantou a sua mão, por favor, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Melhor que isso, se você pudesse expor um pouquinho mais na presença do Senhor, sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. Somente saia do seu lugar. Mais uma vez, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, e Ele vai fazer. Pode vir, não tem pressa. Quero falar para vocês que vieram aqui, que não exista nada tão terrível que um dia você possa ter feito, que Jesus não possa perdoar. Não existe nada tão grave, nenhum erro tão grande, tão grosseiro, tão grotesco que você possa ter cometido, que Jesus não possa reparar. Ele é Deus, Ele pode tudo. No estalar de dedo, Ele faz nova todas as coisas, porque esse é quem Ele é. Sabe? Muitas vezes a gente fica criando a imagem de um Deus bravo, de um Deus carrancudo, de um Deus que não tem empatia, que não se importa. Isso é o oposto de quem Ele é. Ele ama você, Ele ama a sua vida, e Ele se importou tanto por você. Ele sabia desde a eternidade o dia de hoje, e Ele se importou tanto com isso que Ele falou, não, vai valer a pena eu me entregar por Ele, vai valer a pena eu morrer numa cruz para livrá-lo da condenação eterna. Jesus fez isso por você. Então se sinta especial sim, se sinta queridinho do Senhor sim, porque você de fato é. Queria pedir que você coloque a mão no seu coração.
e que você repita comigo essa oração. Se você está nos assistindo online e deseja também fazer essa oração, eu peço que após repetir essa oração, que você escaneie esse QR Code que está na sua tela aí, que você entre em contato com a gente, mas responda e repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Espírito Santo, a ser mais parecido com o Senhor. Deus, eu oro por cada um dos seus filhos e das suas filhas, Deus, que optaram voluntariamente por entregar os seus corações para Jesus. Peço que o Senhor os abençoe, peço que o Senhor os guarde, peço que o Senhor os livre de todo mal, que a mente deles possa estar, Senhor, cativa ao Senhor, o livrando-os, protegendo de todo mal. Que essa nova história, que esse novo tempo, Senhor, seja construído, Senhor, debaixo da sua graça e do seu favor. Eu os abençoo, Deus, e declaro o seu amor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que vocês seguissem a equipe de consolidação. Nós vamos ter uma oração por você individual. Ninguém vai pedir nada, nós simplesmente queremos conversar com vocês e entender como vocês estão, quem são vocês e como nós podemos servi-los. Amém. Eu queria falar com a igreja agora. Eu queria pedir que a igreja fique em pé onde vocês estiverem. Sabe, muito tem sido feito por Satanás para que para que as distrações entrem nas nossas vidas e para que a gente não olhe aquilo que nós precisamos olhar. Uma família do reino é muito mais do que uma família doriana, uma família fake, onde por fora estão sorrindo, mas por dentro estão quebrados, relacionamentos quebrados. Sabe, eu creio que Deus tem algo para essa manhã aqui muito especial. Nós não vamos prolongar muito, mas eu entendo que é algo especial a se fazer nessa manhã. Uma família do reino é constituída em torno de um relacionamento forte entre homem e mulher e Cristo como base e como sustento de toda a casa. Mas eu entendo que existem estratégias de Satanás que têm prendido os homens para que homens não sejam sacerdotes reais das suas casas. Uma dessas estratégias é pornografia. A pornografia tem prendido tantos homens que tem feito com que homens tenham vergonha de se posicionar enquanto filhos e servos. A pornografia é um pecado, como é pecado também a mentira, como é pecado também, sabe, as dissensões, as facções, como tantas outras coisas são pecados, mas nós temos, sabe, dado tanto valor para isso, dizendo não, é uma cadeia, isso não se quebra. Deixa eu te falar uma coisa, não existe pecado que Deus não possa quebrar. Não existe cadeia que você tem vivido que Deus não pode entrar e fazer algo novo. A pornografia é o desejo de Satanás para destruir a sua vida, e eu declaro nessa manhã cadeias quebradas em nome de Jesus. Eu declaro homens libertos para que sejam então servos verdadeiros de Cristo. Existem mulheres que estão presas nos seus orgulhos, estão presas no seu próprio entendimento, achando que são incríveis, que podem absolutamente todas as coisas. Vocês podem aquilo que Jesus diz que vocês podem. Existem mulheres que desejam tomar lugares dos homens dentro das suas casas. Esse é um tempo onde o Senhor preparou para estabelecer o papel do homem e o papel da mulher dentro da sua casa. E isso vai fazer com que você entenda que você não precisa carregar um fardo muitas vezes que Deus não deseja colocar sobre os seus ombros. O fardo do Senhor é leve, é suave. Se o seu casamento hoje está balançando, se você entrou aqui hoje com um pensamento do tipo, hoje não dá mais, eu não aguento mais a minha casa, eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais os meus filhos, eu estou a ponto de desistir de absolutamente todas as coisas. Eu queria que a igreja intercedesse nesse momento. Eu queria que você, que entrou aqui hoje, prestes a desistir daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Deus tem restauração. Eu creio que Deus tem restauração. Levanta a sua mão, não tem vergonha, porque Deus vai restaurar hoje. Não porque eu estou falando, mas porque Deus está aqui nesse lugar.
Deus tem restauração. Aquilo que foi decretado por Satanás não tem valor perante o poder do Senhor. Deus tem poder para quebrar absolutamente todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você que está passando por qualquer tipo de situação dentro da sua casa, quer seja no seu trabalho, aliás, quer seja no seu casamento, quer seja no seu relacionamento. Eu queria pedir que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Talvez alguma cadeia, alguma barreira de pecado que você tem enfrentado, que você não tem conseguido superar, qualquer pecado que seja, que você não tem conseguido derrotar, não tem conseguido quebrar, tem sido muito difícil. Eu te convido a vir aqui à frente, porque Deus vai fazer uma obra nessa manhã, em nome de Jesus. Não fique preso no seu lugar. Se você entende que essa mensagem é para você, simplesmente saia do seu lugar e venha aqui à frente, e Deus vai fazer algo novo na sua história, em nome de Jesus. E você coloca diante do Senhor as suas lutas, as suas frustrações, os seus medos, aquilo que tem te incomodado. Talvez você tenha e vá dizer para o Senhor hoje: Senhor, hoje eu quero estabelecer dentro da minha casa o reino do Senhor. Deus pode fazer, se você o buscar de todo o coração. Senhor Deus, agora eu quero clamar pela força do Seu Espírito Santo para gerar fé no nosso meio e em nós, Senhor. Nesse momento que muitos estão clamando por uma transformação, por uma quebra de maldição, por vencer vícios, por transformar casamentos, eu clamo que exista um derramar de fé de que o Senhor tem tudo que é necessário para que um casamento seja completamente transformado, que a verdade da Sua palavra é capaz de fazer aquilo que homem nenhum e mulher nenhuma podem fazer, mas o Senhor pode. Eu clamo, Espírito Santo, nos faz crer que o Senhor pode. Eu quero declarar no nome de Jesus, pessoas que já tentaram por 5, 6, 7 vezes se internarem para vencer o vício e fracassaram. Eu declaro no nome de Jesus, o Senhor pode. Eu declaro que aqueles que fracassaram muitas vezes em deixar adultérios, em deixar pecados, fracassaram, mas o Senhor pode. Eu clamo por um derramar sobrenatural. Senhor Deus, o tempo é chegado da Sua igreja se santificar, de famílias estarem no centro da vontade do Senhor. O tempo é chegado e o Senhor pode. Eu declaro no nome de Jesus, homens se levantando como cabeça dos seus lares, porque vocês, homens, têm um cabeça sobre vocês que é Cristo, que capacita, que entrega de volta a hombridade que o mundo roubou, e o Senhor pode. Eu declaro no nome de Jesus que os pecados mais profundos não são fortes o suficientes para destruir o propósito do Senhor na vida do ser humano, e o Senhor pode, o Senhor pode. Abra sua boca agora e declare: o Senhor pode. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode. E eu busco ao Senhor, eu clamo ao Senhor: faça por mim aquilo que eu não posso fazer. Senhor, faz no meu lugar aquilo que eu fracasso, porque o Senhor pode. Declare, Espírito Santo de Deus, vem com a fé. Igreja, se submeta ao Senhor, porque onde há submissão, há vitória. Onde há submissão, há obediência. Onde há obediência, existe mudança de caminho. E o Senhor pode, o Senhor pode. Se comprometa com Ele nessa manhã. Se comprometa a buscar ao Senhor. Se comprometa a estar mais na igreja, a ler mais a palavra, a orar mais. E o Senhor vai fazer, porque Ele pode, no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo na Sua presença, Pai. Te louvamos porque nada é mais importante do que o Senhor. Te louvamos, Deus, por cada palavra, por cada vida que foi entregue no Seu altar. E oramos, Deus, para que o Senhor inunde as nossas vidas, para que nós possamos estabelecer famílias do reino. Senhor, assim como Josué declarou, nós declaramos nessa manhã: eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Se você puder repetir isso, declare mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você não tem fé, declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Que essa palavra ecoe, Senhor, no nosso coração, e que o Seu Espírito Santo nos leve a esse lugar. Te agradecemos, Pai. Oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e um ótimo domingo em nome de Jesus.